Primeira tier list da Série C 2026, com Santa Cruz, Paysandu, Guarani e Figueirense. A Série C 2026 já está sendo preparada, meu irmão. Quem é favorito ao acesso ao título, quem briga para não cair, vamos ver a tier list agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui a gente fala sobre o futebol brasileiro, meu irmão. Então se você quiser ficar antenado em tudo de futebol brasileiro, esse é o canal, se inscreve, estamos com quase 110 mil inscritos. Hoje vamos falar sobre a Série C 2026. Já fiz vídeo sobre Série A, sobre Série B e reforço aqui nesse vídeo sobre a Série C. Esse vídeo aqui não sou eu falando quem vai subir, quem vai cair, quem vai ser campeão. Isso aqui, cara, é a gente imaginando o que cada clube entra pensando na Série C. O seu time vai pensar em título, vai pensar em permanência, vai pensar em acesso, vai pensar em G8 para depois tentar o acesso. O seu time vai entrar pensando no quê? Até porque os times ainda estão em formação, as contratações ainda estão vindo, a Série C ainda vai demorar 4 meses para começar. Então, a gente está fazendo um exercício de imaginação do que cada clube entra pensando na Série C. Então, a tier list está aqui, eu fiz 5 níveis, né? Os times que entram pensando em título, apesar do título da Série C ser importante, né? O mais importante é o acesso. Mas os times que para mim são os favoritos ao título, os que entram pensando em acesso, tá? Os que realmente são favoritos ao acesso, os que são favoritos ao G8, por que G8, né? Os 8 primeiros colocados na primeira fase da Série C vão para o quadrangular final, que vai decidir o acesso. Os times que brigam pela permanência e aqueles times que vão ser favoritos ao rebaixamento, que, meu irmão, vão lutar até o final, tá? Então, vamos começar aqui pela ordem que os escudinhos foram dispostos aqui na tier list, cara. Começando pelo Amazonas, que é um dos times rebaixados. E, meu irmão, se você não tá acompanhando o mercado do Amazonas, o Amazonas está fazendo muita contratação, mas muita contratação mesmo. O Amazonas ficou 2 anos na Série B, foi rebaixado pela primeira vez na sua história, né? Nessa temporada 2025, vai jogar a Série C. Eu vejo o Amazonas aqui como um dos favoritos ao G8, tá? Eu acho que o Amazonas vai brigar ali por essa classificação para o quadrangular final. Não vejo o Amazonas ainda como um dos favoritos ao acesso, mas vejo aqui como um dos favoritos ao G8. O Amazonas, que da última vez que disputou a Série C, se sagrou campeão, né? O Amazonas foi campeão em 2023, né? Foi o campeão, a onça pintada foi campeão lá, subiu como campeão para a Série B, se permaneceu e agora em 2025 acabou sendo rebaixada, mas para mim segue sendo um dos favoritos ao G8. O Anápolis, meu caro, eu vejo o Anápolis ainda pensando aqui na permanência, tá? O Anápolis pode até beliscar um G8, alguma coisa assim, mas eu vejo o Anápolis ainda entrando com o pensamento de, meu irmão, vamos primeiro se manter para talvez buscar um G8 ali na reta final, tá? Da primeira fase. Não vejo o Anápolis como favorito ao rebaixamento, mas também não vejo como um dos favoritos ao quadrangular final. O Barra, chegando agora... Cara, o Barra é um caso assim diferente nessa Série C, tá? O Barra sobe pela primeira vez para disputar a Série C como o campeão da Série D, tá? Um clube extremamente organizado, uma SAF extremamente organizada, mas o Barra eu acredito que tenha dificuldades, então eu boto o Barra aqui como um dos favoritos ao rebaixamento no início, tá? Eu vejo o Barra ali pensando muito na sua permanência nesse primeiro ano de Série C, embora seja um dos clubes mais organizados. Vamos com calma com Barra, tá? Antes da Série C começar, tá? Ali na semana anterior, eu vou refazer essa tier list. E aí lá, a gente vai ter uma visão melhor de cada time, como cada time foi montado, tá desempenhando antes da Série C. Por enquanto, nessa primeira tier list que eu tô fazendo em 19 de dezembro de 25 ainda, eu vejo o Barra nessa posição. O Botafogo, que vem de excelentes campanhas na Série C, mas na temporada 2025 foi mal, né? Botafogo é um dos clubes que está sempre brigando por G8, então eu continuo botando o Belo aqui como um dos favoritos ao G8, tá? É um clube que está sempre lá na ponta dos cascos. Essa temporada 2025 tem que servir de lição, né? O Botafogo não conseguiu chegar no quadrangular final nessa temporada, mas para mim continua sendo um dos favoritos no ano que vem. Cara, para mim o Belo sempre entra pensando em G8, tá? O Belo para mim é um dos candidatos ao G8, então tem que botar aqui. O Brusque, meu caro.
foi pro quadrangular final nessa temporada, né? Eu vou deixar o Brusque como um dos favoritos ao acesso aqui, tá? Eu vejo o Brusque como um dos clubes favoritos ao acesso nessa temporada, assim como foi na temporada de 2025. Eu vejo o Brusque ainda pensando nesse acesso aí para voltar à Série B, um clube também bastante organizado. O Caxias, cara, fez uma temporada excepcional, pra mim, bem acima do esperado, né? O Caxias foi o líder da primeira fase ali da Série C 2025 e acabou ficando sem o acesso. Mas o Caxias tem uma estrutura boa, um time que foi bem montado, já tá mudando bastante, mas eu vejo o Caxias ainda agora como favorito ao G8. Encontrou o caminho do G8 e na temporada do ano que vem, obviamente, vai entrar pensando de novo no G8. O Confiança, eu vou deixar o Confiança aqui brigando pela permanência, né? Nas últimas temporadas o Confiança não conseguiu o quadrangular final, chegou brigando pelo G8 nas últimas rodadas, mas não conquistou. O Confiança aqui na temporada 25 não foi boa, continuo botando ele aqui brigando pela permanência. A Ferrinha vem da Série B, né? A Ferroviária vem de uma Série B em que ela teve um bom primeiro turno e uma reta final de Série B muito ruim. Cara, eu acho que a Ferroviária, cara, ela entra aqui como uma das favoritas ao G8, afinal de contas vem de Série B, né? Só que eu não ponho a Ferroviária tão alto assim não, tá? No favoritismo da Série C do ano que vem por enquanto, mas eu acho que ela pensa, obviamente, em se classificar pro G8. O Figueirense, cara, que ano após ano a gente investe no Figueirense, a gente confia no Figueirense, tem decepcionado a rapaziada nos últimos anos, né? O Figueirense desde em 2023 não foi pro quadrangular, em 24 e 25 de novo. Por isso eu vou colocar o Figueirense, continua sendo favorito ao G8, mas pra mim não é ainda um favorito ao acesso. Vamos ver como é que vai ser a montagem do elenco, como o Figueirense vai começar o ano, mas por enquanto eu deixo aqui. O Floresta conseguiu o quadrangular final nessa temporada, né? Ele conseguiu o quadrangular final na temporada, surpreendeu todo mundo, foi bem no quadrangular, inclusive, mas perdeu o acesso ali pro São Bernardo e pro Londrina. Cara, o Floresta, geralmente eu ponho o Floresta aqui brigando pela permanência, né? Mas eu acho que agora dá pra gente colocar o Floresta pensando favorito a G8, eu não sei, cara. É porque o clube depois de conquistar esse G8 pode até pensar novamente em conquistar, né? Pô, pode ser o objetivo do clube conquistar esse G8. Mas eu ainda deixo o Floresta aqui como principal time, talvez o mais forte dentre esses do nível que brigam pela permanência. Agora o Guarani viu a Ponte Preta campeã da Série C. Guarani que foi pro quadrangular final, perdeu a vaga na última rodada. Para mim entra como um dos favoritos ao título nesta Série C 2026. O Guarani tem que subir na próxima temporada. A situação financeira do Guarani está cada vez pior. Continua sendo um time muito forte, que atrai muitos jogadores, mesmo com a situação financeira pior. O Guarani é um time grande do interior e, cara, entra para ser campeão na temporada do ano que vem, tá? Para mim, eu deixo o Guarani aqui como um dos favoritos ao título. A Inter de Limeira, cara, eu vou deixar a Inter aqui como um que briga pela permanência, tá? Eu não vejo a Inter de Limeira favorita ao acesso por enquanto, não. A Inter acabou de subir também, vem de uma Série D. Eu deixo a Inter de Limeira aqui. Itabaiana, vou deixar aqui brigando pela permanência, um dos favoritos ao rebaixamento. O Ituano, cara, eu vou deixar o Ituano como... Pô, o Ituano é uma incógnita também, né? Vem de algumas Série Bs e tal, mas eu vou deixar o Ituano como um dos favoritos ao acesso, tá? Clube Paulista, organizado, brigou por acesso, né? Por G8, né? Nessa temporada, eu deixo ele aqui. Maranhão, pra mim, ele é favorito ao rebaixamento também, vindo da Série D. Pode surpreender? Pode, mas ele entra brigando pela permanência, tá? O Maringá, eu boto ele brigando pela permanência também aqui. Paysandu vindo da Série B, muito pressionado, vendo seu principal rival, o Remo, na Série A. O clube precisa dar uma resposta à sua torcida e ao Brasil, né? Porque enquanto o Remo foi para a Série A, o Paysandu caiu para a Série C, mas é sempre um dos times gigantes da Série C e eu deixo o Paysandu como um dos favoritos ao acesso. O Santa Cruz está vindo da Série D, depois de muitos anos, né? Vem de uma Série D, só que o Santa Cruz tem algo diferente, né? Do Maranhão, da Inter de Limeira, tem coisas diferentes do Barra, por exemplo, porque o Santa Cruz tem ali uma SAF por trás, prometendo super investimentos para uma Série C. Tem uma torcida que, cara, é bizarramente apaixonada e é uma torcida que carrega esse clube onde quer que ele vá. Santa Cruz chega nessa Série C
com muitas expectativas, eu deixo o Santa Cruz como um dos favoritos ao acesso. Ele entra com toda certeza pensando no acesso. O Volta Redonda, vindo de uma Série B, vem antes do Volta Redonda conquistar o acesso, né, como campeão da Série C em 2024, o Volta Redonda já tinha batido na trave em 2023, é um clube que está sempre lutando ali na parte alta da Série C, e eu deixo o Volta Redonda aqui como um dos favoritos ao acesso. O Ipiranga, que também foi longe, né? Eu deixo o Ipiranga aqui também nesse eixo aqui dos favoritos ao G8. Agora, pra gente organizar aqui essa tabela, né? Só o Guarani pra mim é o principal favorito ao título. Eu deixo nessa ordem mesmo aqui, talvez eu puxe pra cá essa ordem aqui, tá? Talvez eu bote essa ordem assim, dos favoritos ao acesso, dos favoritos ao G8, cara. Eu vou deixar o Belo aqui na frente do Amazonas, depois eu deixo realmente Amazonas, deixo o Caxias, boto o Volta Redonda, boto o Figueirense, Ituano na frente da Ferroviária e Ferroviária na frente do Ipiranga. Dos que brigam pela permanência, com certeza, Floresta é o mais forte, o Anápolis fica atrás do Confiança e fica atrás da Inter, tá? Pra mim é assim. E aqui na briga pela permanência, eu deixo o Barra na frente do Itabaiana. E pra mim essa é a tier list da Série C. Lembrando que, meu irmão, ainda falta muito. Isso aqui é o que eu acho que cada time entra pensando na próxima temporada na hora de montar o seu elenco nessa janela. Mas você comenta aqui embaixo o que você concorda, o que você discorda dessa minha tier list. Se inscreve no canal, a gente vai seguir a Série C 2026 rodada a rodada. Então se inscreve, deixa sua curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!